Bem-vindos ao Broadcast Academy e hoje uma aula rapidinha sobre o que é CDN. Lembrando que esse conteúdo faz parte de um aulão sobre o futuro da mídia que eu costumo dar aí pelas universidades, tá bom? Então eu estou dividindo aqui com vocês essa parte de CDNs que eu acho bem importante. Então, como eu disse, esse conteúdo ele faz parte do futuro da mídia, onde a gente tem uma parte dentro do aulão que fala sobre Big Data versus ética e muitas outras coisas. Gostaria de deixar para vocês também dois conteúdos fantásticos, duas bibliografias que eu acho importante de ser lido, embora as pessoas possam achar que são livros datados, mas eles não são, porque eles falam muito do que a gente está vivendo hoje, da cultura da convergência. Então, tanto a Vida Digital, do Nicolas Negroponte, como a cultura da convergência, trazem para nós uma visão muito do que o broadcast, do que as TVs têm sofrido hoje nesses dois livros. Leiam. Muita gente fala que o conteúdo é o rei. E é muito importante que a gente se pergunte que se o conteúdo é o rei, quem seria a rainha, como diz esse meme aqui? É muito importante lembrar que, embora o conteúdo seja o rei, ele faz parte de um tripé de conteúdo, de distribuição e de tecnologia. E é esse tripé que vai realizar os sonhos da criança mimada que quer onde, como e quando quiser esse conteúdo. E quem é essa criança mimada? Bom, essa criança mimada somos nós, os consumidores. Então é muito importante lembrar que o conteúdo simplesmente ele faz parte desse tripé que atende o consumidor. Dessa maneira, se a gente entende que o consumidor está no centro das atenções, precisamos passar pela jornada do consumidor. Precisamos entender a jornada do consumidor, com seus hábitos, gostos e costumes, jogar isso dentro de um grande funil de Big Data e entender, assim, como é que ele toma as suas decisões. Por isso, é muito importante entender essa jornada do consumidor. Diante disso, a gente chega na nossa primeira lição de hoje, que é: não adianta você ter volume ou qualidade subjetiva se o conteúdo não tem relevância para o público que deseja atingir. Ou seja, você pode produzir o melhor conteúdo do mundo, mas se ele não está aderente aos desejos do seu público, se ele não tem engajamento, de nada vai fazer adiante. Parece que estamos falando de mídias digitais, né? Parece que estamos falando aqui para você criar conteúdo de posts das mídias digitais, mas na verdade não, estamos falando aqui realmente de você produzir um conteúdo de áudio e vídeo relevante para a sua audiência. Dessa forma, a gente começa então a emoldurar aquilo que se chama só de conteúdo dentro de uma outra coisa mais importante, que é contexto, foco no usuário e sistema. Dentro dessas três categorias, vai se formar a qualidade da experiência, ou quality of experience, que é super importante para entregar a experiência para o usuário. Dessa forma, quando falamos de conteúdo e qualidade da experiência, estamos, obviamente, falando da distribuição e da importância que ela tem. Dentro disso, para poder gerarmos a qualidade da experiência, precisamos ter, primeiramente, um contexto voltado principalmente para os conhecimentos socioculturais daquele que está assistindo, o foco no usuário, principalmente no background demográfico, e por último, mas não menos importante, a parte de sistemas, aonde passam, por exemplo, complicações como a qualidade da rede que esse usuário está usando, se o meu conteúdo, por exemplo, chegar em IP para ele. Então, vejam que as coisas são muito mais complexas do que falar simplesmente que o conteúdo é o rei. Dentro disso,
A gente entra, então, agora no grande foco dessa nossa pequena aula aqui, que é falar de CDNs, ou seja, as redes de entrega de conteúdo. Praticamente todos os grandes players de de OTT, de streaming de vídeo, têm a necessidade cada vez maior de terem CDNs próprias. E aí a gente pode dar nome aos bois. A HBO Go, a Globoplay, até mesmo a Disney Plus, a gigante, sente essa necessidade e vocês já vão ver por quê. A CDN, para que nós possamos entender de uma forma mais didática, a gente pode entender ela como um grande servidor onde estão armazenados diversos títulos. Quando um usuário, do tipo aqui, o usuário número 1, pede um título, pede para assistir um título, o servidor aonde está a origem desse conteúdo recebe essa requisição e começa a enviar ele para o usuário. Esse tempo de requisição pode levar em torno aí de 120 milissegundos, como está no nosso exemplo. Bom, enquanto ele faz esse carregamento para entregar para o usuário, ele também identifica qual que é o servidor que está mais próximo da residência desse usuário para que ele possa descentralizar essa entrega. Então, uma grande importância aí das CDNs é que elas fazem a descentralização do conteúdo. Dessa forma, a descentralização do conteúdo tira a carga, né, o grande peso de estar tudo sobre um servidor único, começa a distribuir isso, então eu posso distribuir mais rápido, eu posso distribuir com maior qualidade e servir a diversos outros consumidores, impedindo assim que a minha rede, por exemplo, fique sobrecarregada. Então, por isso é tão importante as CDNs. No nosso caso de exemplo, quando o consumidor aqui, o usuário 1, recebeu o seu vídeo, a CDN mais próxima dele é essa CDN 1 aqui. E se eu tiver um consumidor 2 pedindo o mesmo título, ele já passa não mais a receber da origem do conteúdo, mas sim daquela CDN mais próxima dele. Vejo, inclusive, que o tempo aqui cai de 120 para 40 milissegundos, isso daí numa ideia didática. Se outro conteúdo for pedido por um outro usuário, pelo usuário 3, a mesma coisa acontece também. Então, isso aqui vai se repetindo de forma que eu vou fazendo a descentralização do conteúdo conforme eu vou aprendendo também o que cada usuário de cada região gosta. E isso é muito importante para os sistemas streaming, os sistemas de OTT. Dessa forma, uma vez tendo feito a distribuição do conteúdo para diversas CDNs, e vejam aqui que não é por acaso que a gente tem uma CDN1 e uma CDN 107, e temos usuários aqui de número 200 e 300, na verdade até milhares deles. Por que isso daqui? Porque a gente não pode deixar de falar para vocês sobre o Open Connect, ou a CDN proprietária da Netflix. Para se terem ideia, a Netflix possui, em média, 17 mil servidores em 158 países diferentes. Isso dá uma média de 107 CDNs por país. Então, ela é algo, a CDNs é algo que garante muito a qualidade do que é entregue pela Netflix, e aqui não fazendo nenhuma propaganda, nenhuma apologia, mas que realmente eles foram os primeiros, enfrentaram esse problema e decidiram investir muito em infraestrutura, coisa que todos os outros que chegaram depois estão aprendendo ainda a fazer isso. E aprendendo a duras penas. Como a gente pode ver aqui, a própria Globoplay planeja migrar para a nuvem, né, todos os seus streams para poder fazer com que tenha mais conteúdo fluido, ou seja, ela começa aqui a criar as suas CDNs. A HBO teve muito problema em 2022 durante o lançamento de um seriado, quando simplesmente não aguentou entregar para milhares e milhares de usuários que queriam assistir esse
Infelizmente, alguns perderam a estreia. Isso fez com que houvesse uma piada da Netflix e tudo mais sobre essa falha da HBO. Assim também, a grande e poderosa Disney, ou Disney Plus, ela tem planejando e tem estudado fazer o desenvolvimento de uma CDN chamada CDN por metadata, que nós todos estamos muito interessados em saber como é que seria esse futuro da CDN, né? Assim que a Disney lançar isso, é claro. Então, a segunda lição que a gente aprende com tudo isso é que de nada adianta ter um conteúdo relevante se a experiência for frustrante, se a imagem travar, se o som tiver interferências. Dessa forma, a qualidade da experiência deve ser assegurada. Dessa forma, a qualidade Dessa forma, a qualidade da experiência deve ser assegurada pela tecnologia de distribuição. E aí a gente volta novamente naquele tripé que eu havia falado para vocês, que é o conteúdo, o contexto e a distribuição. Todo o conteúdo faz parte desse grande tripé para entregar qualidade de experiência para o usuário final, que no final das contas é quem vai dizer se as coisas vão dar certo ou vão dar errado. Então, muito obrigado por estar aqui no Broadcast Academy. Espero que tenham gostado dessa pequena aula explicando a importância das CDNs no futuro da mídia. E, é claro, nos vemos no próximo post.